Então, Rosinha, Thiago, salve! Onde é que nós estamos, Thiago? Fazendo um tour caipira agora, né? Vocês vieram para Campinas, agora a gente veio para Piracicaba. Estamos aqui no Engenho Central de Piracicaba, que tem muita história. Algumas histórias que a gente veio explorar aqui e encontramos sobre o engenho, que é um engenho muito antigo, né? Do final do século XIX. Foi o principal engenho de cana do Brasil nesse período do início da mecanização dos engenhos, né? Dizendo que o Thiago é Do que te assombra. do que te assombra. Vou pegar aqui. Continua o mesmo. E vocês já lançaram uma série de Piracicaba, Piracicaba, a gente veio aqui, fez essas pesquisas, depois a gente vai no cemitério, que é um cemitério importante também. O cemitério de Piracicaba também tem muita história. O primeiro presidente civil do Brasil está lá. E tudo era a casa do barão, inclusive recebeu o imperador aqui. O imperador ficou hospedado aqui. Então, Rosinha, é um horário que fecha às Portas, 18 horas, né? Então, nesse lugar é o fantasma. Porque se as pessoas vêm, né? Hein, Rô? Qualquer pessoa vê a qualquer hora, é um fantasma. Espírito já tem outro tipo de leitura e outros tipos de manifestações. Ó, aqui tem, ó, começou, salve. É a energia do lugar, as pessoas, né? Ó, salve. Algum espírito que queira se comunicar? Hã? Vem? Salve, salve. Oi. E aí? Tudo bem, rapaz? Então, começou a tocar a catareta. Tranquilo. Que era aqui, Thiago? Não sei, hein? Olha só. Você falou que Foi escravos, teve escravos. Com certeza teve. Aquele lugar teve escravos aqui. Vamos ver até com data pra gente não errar. Olha, Mas tá no nunca vermelho. mais. Aquele esgoto. seria o local, né, onde seria a senzala. Né? Vamos lá, o engenho, a construção dele é de 1881, então tinha escravo, sim. Por aqui, de 1881, né? Sim. A Lei Áurea foi em 1889, então é possível que existisse trânsito de fato de escravizado. Aqui, ó. Vamos indo. É ele aqui, né? Então. Por aqui, pelas varandas aqui. Pois é. Barão de Resende. Barão de Resende. Eu falei Barão Geraldo porque o Barão Geraldo em Campinas, aqui é Barão de Resende. O dono da casa, por Nossa Senhora, dai-me o que beber, senão eu vou embora. Então, qual é a sensação dessa casa? Tu sentiu A o barão, sensação, eu tive uma sensação, não posso dizer que é o barão, tive sensação de um homem branco. Certo. E aqui... Tu cantou o dono da casa. Eu tive a sensação e o aparelho me acompanhou com a sensação. E aqui muito foi a energia do que escravo ali, dos escravos, né, João? Ó, também aqui eu tenho a sensação, alguma energia, alguma vibração do passado aqui. Fique em paz, querido. Vamos ver se é espíritos. Não. São energias. As pessoas estão confundindo muito espírito com energia, viu, João? E eu vou dizer até porque quando isso aqui toca, as pessoas confundem, porque não tem sensibilidade. E eu estou sentindo que aqui são energias. O aparelho está se mostrando, mas a sensação não é de um espírito. É de memória. Isso, querido. É uma memória. Uma memória, perfeito. Uma memória. Eu acho essa cidade uma das mais bonitas em São Paulo, não sei, do Brasil, talvez. Pessoal, eu tenho o prazer de encontrar em Piracicaba o Paulo, que é presidente
sou tesoureiro. Tesoureiro. É o homem do dinheiro, é mais importante que o presidente. Da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Esse é o cemitério da Saudade. Aqui é a sepultura do Alfredo Cardoso. Alfredo Cardoso foi um médico e ele é muito ligado no espiritismo, né? Ele nas reuniões espíritas, né? Eu não sou muito por dentro dessas coisas, mas ele sempre é uma figura presente e é um milagreiro, né? Tem tantas graças alcançadas. Placas, ó, cheio de placas. Isso. Ele é uma sepultura que é bem visitada em finados e talvez acho que é a mais visitada nos finados, né? E eu falei a ligação que ele tem com o espiritismo, que é muito forte. As sociedades espíritas aqui que tem Ele foi médico. Foi médico? Médico. Olha, salve! As graças são alcançadas. Quando eu cheguei de lá me chamou a atenção, mas eu não quis mexer, vim antes, salve, são graças alcançadas. Salve, Alfredo José salve. Cardoso. Eu tirei foto dele porque me chamou a atenção pelo número de placas mesmo, de agradecimento. Salve. Sim, tem um veleiro aqui. Olha como vai para um lado e para o outro. Salve. O senhor dá permissão de nós mostrarmos a energia que predomina aqui no seu túmulo? Bem forte aqui ao redor dele. Sim, é ele, né? Salve. É ele que exala, né? Viu o toque que deu? Ó. Salve guardião também, né? Salve guardião da cemitério, com a sua permissão. Só vê como ele expande a energia dele, que a gente pega até fora, distante aqui. Com licença, gente, estão muito apressados. Calma. Não, tá tranquilo. Calma. Certo. Nós estamos entrando num lugar que não é nos Sim. Sou a Rosa. Eu sou o João. Tiago, Paulo. E o Paulo. Permissão, seu guardião, para entrarmos. Vamos nos comunicar. Esse é do irmão do Prudente de Moraes, é o Manuel Moraes Barros. Foi o senador, que é irmão do Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil. Esse aqui. Olha. Nossa Senhora. Salve, seu Moraes. Primeiro presidente Não era fácil, né? civil do Brasil. Salve. Posso entrar na sua casa? Prudente Salve. José de Moraes Barros. Olha ele. O que houve, meu amigo? Coisa tá feia, é? O que o senhor está sentindo, vendo aí de cima, meu querido? Posso entrar, hein? Posso pisar? Com licença. Com licença. Salve, meu. Olha, João, como tá forte. Sim, agora, eu vou dizer da minha forma, eu vou traduzir. Eu vou traduzir da minha forma. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Se era difícil governar antigamente, as coisas perderam o controle na direção da República. Quer dizer que a República está Eu vou tentar traduzir, tá, amado? A República está em interesses próprios de grupos. João, É isso? É. E o que a gente faz, hein, amado? Porque o povo está perdidinho. E acredito, até os políticos não sabem mais o sentido dessa leitura. Salve. João, vem aqui que ele está... Olha só, vê se eu estou filmando direito. Quero que tu... Não, dá para ouvir. Salve, meu amado. Tá difícil, né? Olha aqui! Prudente de Moraes, republicano. Republicano, né? É o momento de lutar pela democracia. Olha, o tempo todo. Olha como tá, gente. Calma, meu amigo, porque o senhor é o espírito também, nós dois aqui na Terra, quase o pessoal não dá ouvido pra gente. Vamos xingar os vivos que é melhor. Fica em paz, meu amigo. Ilumine as mentes que estão na mesma vibração que você. Ilumine essas mentes que conjugam nesse sentido e se preocupe com o povo. Não com esse ou com aquele, com os pés rapados, como se dizia antigamente, com o povo simples. Aqui, essa aqui que a gente falou, criador. Qual é o caso aqui? João de Almeida Prado, ele era um
né? Genealogista. O que é isso aí? Que cuida daquelas linhas de Árvore árvore Ah, genealógica. tá. E ele dizem que ele era um cara avarento, né? Assim, a ideia não se tem certeza. E a história aqui do livro é a seguinte, que o livro fica aqui, né? A gente vê que é uma peça cenográfica dessa imagem, né? Mas de vez em quando o livro aparece na mão dele. Essa é a história que o pessoal às vezes flagra o livro na mão dele. Tem uma outra consideração que fazem que tá aqui, que ele pede para não acender vela de jeito nenhum aqui. E dizem que quem acende vela leva ele embora para casa junto. Quando acendem vela para ele é um espírito meio carente. Vai junto. Ele vai porque ele pediu para não acender vela. E as pessoas, por isso que se faz o que o morto em vida pede. Porque senão perturba a energia do morto e automaticamente influencia o vivo. Faz sentido, ele não queria vela, ele era um homem avarento, então gastar com vela não tinha necessidade. E quem acende vela leva uma sintonia dele desorganizada. Faz sentido, ele não gosta, ele não queria gastar, ele não queria vela, ele era materialista. Portanto, qualquer energia, qualquer ligação à vela, a pessoa não leva o espírito, leva a energia de incomodação que ele dia e vida consigo e pode atrapalhar a pessoa. Isso do livro? Isso do livro é possível. Não é tirar o livro, é ele... Sim, as pessoas veem ele com o livro na mão. Sim, mas é uma coisa que... Mas não é que o livro sai daí, é uma materialização. Materialização? Pronto. E a história do livro, a explicação minha do livro é assim. Eu venho no cemitério. João. Então. Tu já viu? Não. Ei, Rosa. Hã? Tudo bem? Fechou? Fechou? Senhor, cuida de todos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Embaixo dessa escola existia um cemitério muito antigo, e nesse cemitério, foi desse cemitério que fugiu a Inhala Seca, que é a história mais tradicional de assombração aqui de Piracicaba. A Inhala Seca é uma versão do Corpo Seco, e a história da Inhala Seca dá conta de que ela foi sepultada, era uma mulher, a maior parte das versões que era uma mulher muito má, muito ruim. Inhala vem de Sinhá, então a gente imagina que ela fosse fazendeira, né? Na época das fazendas escravagistas, então ela devia ser dona de escravizados, né? Então a Inhala Seca, essa mulher foi enterrada, depois de 7 anos ela foi desenterrada, totalmente intacta, só as unhas tinham crescido, não tinha nenhuma diferença, ela não tinha se decomposto, a não ser, lógico, né? Um aspecto cadavérico, mas cabelo comprido, intacto, e as unhas grandes. Tiraram a Inhala, exumaram ela, e o povo achou que ela fosse algum tipo de santa. Imediatamente enterraram-na de novo. Depois de 5 anos desenterraram ela de novo, ela estava exatamente igual. E aí aqui eles tinham construído uma capelinha para ela, onde ela seria enterrada, por isso que exumaram ela. Trouxeram o corpo para cá, tinha a capelinha aqui pronto para ela ser enterrada. Quando colocaram ela num cantinho encostado no muro, recostada no muro, e ela, dizem, sumiu, meteu o pé, saiu correndo, foi pro mato, e aí, a partir desse sumiço dela, várias histórias da Inhala Seca são contadas em Piracicaba. Posso contar algumas aqui? Sim. Então a primeira delas é que tinha um homem escravizado que estava trabalhando, não sei o quê, e aí ele viu encostado numa figueira a danada da Inhala Seca, que olhou para ela, e o pessoal diz que o olhar da Inhala Seca
enlouquece as pessoas e você precisa rezar, você precisa ir em bezendeira lá, tomar um saculejo para tirar aquilo, senão você fica maluco, você fica em ela, você tem um olhar amarelo, assim, um olhar gasto, velho, amarelo, né? E aí falou que ele saiu correndo e aí em Ala Seca grita muito alto. Tem uma outra história da Inhala Seca que também, essa já é a mais interessante, porque a Inhala Seca tradicionalmente ela pede carona. Então ela quer, na verdade, que normalmente os tropeiros que passavam, que a levassem até Bom Jesus de Pirapora, porque ela falava que ela tinha que ser enterrada lá para acabar a maldição dela. Então os tropeiros, imagina, quem quer dar carona para Inhala Seca com um corpo seco, todo mundo saía correndo e a hora que o pessoal ia embora ela gritava muito. E onde a escola era o cemitério. Isso aqui era um cemitério. Não estou sentindo presenças nenhuma aqui. A escola vibram coisas boas, né? A molecada renova. Renova. E uma força tão destrutiva a criança não absorve, né? E aqui é engraçado. Engraçado, né? Eu falo engraçado como figura de linguagem. Não é engraçado nem triste nem engraçado. É interessante que o Paulo estava nos contando, né? Essa é uma história aqui. É uma história que marcou ele, marcou muita gente, que muita gente tentou tirar a igreja de São Benedito daqui. E toda vez que alguém fazia uma movimentação para tirar a igreja de São Benedito desse lugar, para expandir essas obras da administração de Piracicaba, enfim, a administração burocrática, aconteceu alguma coisa. Ou morreu o prefeito, ou o cara era impedido de continuar, acontecia sempre alguma coisa. Quando coisa forte. Alguma coisa de verdade, alguma coisona. Os mortos. Para impedir que a igreja de São Benedito fosse retirada daqui, e até hoje ela está aí, fortuna pelo jeito, né? Não está muito bem cuidada, dá para ver. A portinha, coitadinha, não está das melhores. Porque não é do interesse, eles querem que isso se autodestrua para tomar conta, né? Eles querem que se autodestrua. Até porque rezam missas aqui, alguma coisa? Não, pelo que o moço falou ali, está desativado. Está desativada, está para perceber que nada. Não se sente nada, que é um prédio abandonado. Vai desativar, mas coragem para mexer nela, não tem ninguém. Não, né? O que eu sinto é um prédio desativado. É, uma pena, né? Uma pena fazer o quê? Mas eu vou rezar a porta dessa igreja. Ela continua sendo a igreja dos negros. Louvam a Deus para sempre. Amém. Não tem mais sintonia como religião. Nenhuma. Não tem mais sintonia como religião. Como eu disse, é um prédio desativado. É um monumento, né? É um monumento, virou um monumento. Virou um monumento. Que era um monumento de fé dos negros. Mas quanto tempo faz que não se celebra, não se renova essa fé? Né? Confirma, não reza mais missa. Não reza. Continuamos a noite em Piracicaba com o Tiago, o que te assombra, que vai nos contar outras histórias. Vou contar duas histórias desse lugar aqui pra gente. A primeira história delas é que do nosso lado direito tem a Boys, que é uma antiga fábrica têxtil aqui, que chama de Piracicaba. E aqui nessa região aqui, aí eu acho que a senhora vai precisar me ajudar nessa, hein? Existia um tipo de espírito, ou de monstro, ou de homem, que chamava o Homem da Capa Preta. Que o Homem da Capa Preta, ele era o culpado por todas as moças que apareciam grávidas, ninguém sabia, quando tinha algum tipo de traição, e as mulheres eram descobertas na época, era tudo o Homem da Capa Preta, né?
E eu sugiro a ideia de que o Homem da Capa Preta, na verdade, era um tipo de boto, né, amazônico, que fazia o papel para arrumar uma justificativa. Porque as mulheres apareciam. Para aquela sociedade hipócrita que precisava de uma coisa, né, e que era muito segregadora, que tolhia a liberdade das mulheres, então quando elas faziam alguma coisa tinha que ter o Homem da Capa Preta para justificar a história. Então essa é a história do Homem da Capa Preta. Segunda história, uma história dessa esquina aqui, onde por muitos anos, e essa é uma história que a gente está resgatando agora, que é uma história que muitos jovens não chegaram a conhecer, que é uma história sobre as velas que eram colocadas no muro. Aqui do lado é a mansão do Luiz de Queiroz, né, que inclusive batiza a Universidade de Agronomia aqui da USP aqui de Piracicaba, mas o fato é que muitas velas eram colocadas ali no cantinho dessa esquina e ninguém sabe por quê. E aí a gente foi investigar a história e nos contaram que um dia marcaram um encontro com um mascate, um vendedor, mas o fato é que marcaram um encontro com o mascate aqui para que ele vendesse alguns dos seus produtos. A hora que o mascate chegou aqui, estava preparado, na verdade, uma emboscada para assaltá-lo, e ele foi assassinado a golpes de navalha nessa esquina. E por muitos anos foi um local de encomendas, foi um local de culto. O pessoal via acender vela nessa esquina, e aí a gente não sabe o porquê, então ele veio dar uma olhada. Ver se a senhora resolve esse assunto aí pra nós. É aqui, ó. Do lado desse muro aqui, o pessoal falava que esse muro aqui era lavado. Qual é essa rua aqui? É aqui, nessa Como esquina. é o nome da rua? Aqui é a 13 de maio, é o final da rua 13 de maio. Final da rua 13 de maio. Isso. Deixa eu filmar. Segura aqui pra mim, eu vou pegar o outro, faz favor. Já foi. A sensação, sim, rezavam, acendiam velas para aquela alma que foi morta procurasse a paz. Mas não tem mais nenhuma história aqui. É uma história, ela se perdeu porque as pessoas que faziam isso tinham fé e ajudaram essa alma a seguir o caminho. Mas não tem nada. Sim, as velas funcionaram. Funcionaram, mas junto com as velas tinham orações. Pessoas de fé. O legal é essas oportunidades da gente rememorar situações e histórias da cidade, né? Porque ela não se preocupa. É engraçado, quando a gente falou das velas acesas, assim, ou ninguém tinha ouvido falar jamais, ou as pessoas falavam, nossa, é verdade, eu lembro, eu passei. Você viu a mãe do Paulo, que trabalhou aqui nessa casa do lado, ela lembrava que ela trabalhou muito tempo atrás, hoje tem 70 anos, ela tinha 17 anos quando trabalhava aqui, ela lembra de passar aqui e sempre ter vela acesa aqui na esquina. Sim, para interessante, né? A alma. É. Acho que é isso. Tiago, aí. muito obrigado, Muito Tiago. obrigada. Agora valeu o passeio em Piracicaba. Nossa, olha, gente, Caça-Fantasma, junto com O Que Você Tem Medo, além de desvendar os mistérios, A gente tem que mata a cobra e mostra o pau, né? Além de desvendar as histórias, está contando histórias bem interessantes, mas com base, com uma pessoa que pesquisa, que busca. E nós vamos conferindo com acessibilidade, com o contexto, vindo no lugar, se é verdade ou não. Obrigada. Imagina, Thiago. a curadoria paranormal do projeto, né? Vocês vão vendo quanto que tem de paranormal ou não. De verdade. E aonde o pessoal encontra o que te assombra? Em qualquer lugar que tiver o que te assombra. O que te assombra da vida em todas as redes sociais. Todos os lugares sai o que te assombra sempre. Tá certo. Obrigadão, Obrigada. Beijo, amados. Agora vamos descansar. Tá bom.